Estamos de volta, meus amigos. Então, todos venceram aí os artigos 23 e 24. Vamos agora partir para o artigo 25, que vocês vão perceber que ele é bem simplesinho, né? Todos vocês já estudaram ele, né? Seja lendo a lei, fazendo as questões ou até mesmo resuminho. Então, vocês já com certeza já têm ele bem decoradinho em mente, tá? Vamos só nos ligar aqui em alguns detalhezinhos importantes, tá? Então, vamos lá. Então, no caso do artigo 25, tanto o prestador, ok, quanto o tomador, eles devem estar em Guarulhos, tá? Então fica ligado nisso, tá? Então são situações em que prestador e tomador eles vão estar estabelecidos em Guarulhos. E aqui a gente vai ter a retenção do ISS em função da natureza da atividade, tá? Ou até de determinadas situações, tá? Então, eu dividi aqui em retenção parcial e retenção total. Não confundam esse retenção parcial total aqui, que parcialmente o ISS deve ser retido e recolhido. Não, esse parcial aqui no sentido de que o ISS não deve ser retido nessas três condiçõezinhas aqui para todos os serviços em que forem tomados, tá? Então, no caso das companhias aéreas, por exemplo, ela só vai reter o ISS desde que esteja em Guarulhos prestador e tomador, desde que a gente esteja falando do item 9.02, que são os casinhos das comissões de aquisições de passagens aéreas, tá certo? Então, uma eventual questão que diga que uma companhia aérea vai reter sobre tudo, tá errado, tá? Ela só retém nesse caso, tá? Estabelecimentos tomadores locais. Então, no caso de estabelecimento tomador local, cuja RBA seja maior que 3.600.000 no exercício anterior, tá ok? Desde que, no mínimo, 10% desse faturamento advenha de pagamentos efetuados através de cartões, aí ele vai reter o ISS sobre as comissões pagas. Então, no caso aqui, ele vai reter o ISS sobre as comissões pagas às administradoras ou credenciadoras, tá certo? No caso também de arrendatário de bens, pessoa jurídica, estabelecida em Guarulhos, contratante de serviço na modalidade de leasing, ele deve fazer o recolhimento integral, mas apenas nessa situação aqui, tá? Então não é o arrendatário de bens em qualquer situação. Então nesse caso aqui, o arrendatário pessoa física, ele vai fazer a retenção do ISS da operação, tá certo? Vamos ficar ligado nisso. Aqui casinhos em que a retenção é total, então recolhe-se o ISS sobre todos os serviços tomados. Então, no caso dessas pessoas aqui que eu vou elencar aqui embaixo, todos os serviços que essas pessoas vierem a tomar, elas devem reter e recolher o ISS. Então, no caso, temos aqui entidades da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional, de qualquer dos poderes de Guarulhos, tá? Então, prestem atenção nisso. Aqui a gente não está falando de União, estados e municípios, tá? A gente está falando apenas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, estabelecidas em Guarulhos. Estabelecidas não, né? Do município de Guarulhos. Tá certo? Então, administração direta, indireta, autárquica e fundacional de Guarulhos deve reter o ISS sobre todos os serviços que elas vierem a tomar. Temos também a Infraero e as instituições financeiras, né? Então, os bancos, eles devem reter sobre todos os serviços que eles vierem a tomar. Tem até, se não me engano, o inciso 2, né, que ele fala da agência da Caixa e da nossa Caixa, se não me engano, mas ela não faz sentido, já que bancos retêm sobre todos os serviços que eles vierem a tomar, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho também sobre um dos parágrafos do artigo 25, que vai tratar sobre os condomínios, tá? Então, muito importante aqui,
Condomínio, ele vai ser responsável pelo ISS também de todos os serviços que vier a tomar, tá? Então aqui em Campinas a gente chama isso aqui de substituto total, tá? Substituto total é que ele deve reter sobre todos os serviços que vier a tomar. Tá? Em Guarulhos não tem essa nomenclatura, mas é só para vocês entenderem um pouquinho da lógica. Independente do prestador estar em Guarulhos ou não, agora, desde que o ISS seja devido para Guarulhos. Tá? Eu fiz até uma questãozinha lá no Predador que falava de uma situação em que era feita a manutenção de elevadores, tá? Que é o item 1401, por um prestador de fora de Guarulhos, que também não estaria contemplado por essa situação aqui, ou melhor, que estaria contemplado por essa situação aqui, já que ele diz que pode estar dentro ou fora que deve ser feita a retenção, para um tomador de Guarulhos. E eu perguntei se nesse caso o condomínio ele deveria reter o ISS. E muita gente até marcou que sim, né? Porque as pessoas decoram, né? Condomínio tem que reter sobre tudo. Mas na verdade não, porque aqui a gente tem que observar também o artigo 5º. Né? E o que o artigo 5º diz? Que são as exceções à regra geral de tributação que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador. O 14.01 é exceção à regra geral? Não. Portanto, o ISS não é devido para Guarulhos, o ISS é devido para o local do estabelecimento prestador. Então fique ligado nisso, tá? Sempre faça a conjugação entre a condição de ser substituto total e o ISS ser devido para Guarulhos, tá certo? Como que se satisfaz essa responsabilidade? Ela se satisfaz com o pagamento do ISS retido, tá? Então não basta só reter, tem que pagar também. Os responsáveis, no caso os tomadores, eles devem efetuar o pagamento integral do ISS, independentemente de ter sido feita a retenção. Se tiver pago o valor bruto ao tomador, mesmo assim deve ser efetuada a retenção. O que isso aqui está querendo dizer? Essa redação está meio truncadona, mas ele diz o seguinte: tomou o serviço, ele pagou o valor bruto para o tomador, para o prestador, não tem problema. Mesmo assim ele tem que recolher o ISS. Tá? Ah, não, mas eu paguei para ele, eu tomei ali um serviço, tinha 50 de ISS, o valor do serviço era 1.000 e eu paguei os 1.000. Né? Então, foi por isso que eu não recolhi para Guarulhos, né? Porque na verdade eu paguei para ele o valor cheio. Não tem problema, o responsável deve fazer o pagamento integral, independente de ter sido feita a retenção ou não, certo? O tomador deve emitir comprovante de retenção ao tomador. Então, nos casos em que lhe caiba a retenção, ele deve emitir um comprovantezinho e enviar esse comprovante ao prestador. Tá? Aqui está errado, tá? Aqui está tomador, mas o tomador deve emitir o comprovante de retenção e enviar ao prestador. Esse enviar aqui, ele não está expresso na legislação, mas é isso, né? Ele deve apresentar isso ao prestador dizendo, olha, eu retive, já recolhi o ISS referente a ele. Aqui, né, muita gente, no caso do profissional autônomo, né, tem algumas situaçõezinhas em que não tem que ser feita a retenção, tá? Aí é uma situação até um tanto quanto óbvia, tá? Mas vamos tratar delas, tá? Então, um profissional autônomo estabelecido domiciliado em Guarulhos, então nesse caso aqui, por que ele faria retenção? Né? Já que ele está no regime fixo de tributação, caso a gente permita que haja retenção, o autônomo ele passaria a pagar um ISS em função da receita, né? Imagina, né? O advogado ali ele está prestando um serviço ali para uma empresa e aí a empresa vai reter o ISS dele, né? Supondo que esse cara ele possui inscrição municipal, ele já recolha um valor fixo anual. Então, caso permitisse que se fosse feita a retenção, subverteria aqui essa sistemática do ISS fixo, né? Então seria pago um ISS em função do movimento econômico, tá? Então não faz sentido. Então, profissional autônomo estabelecido e domiciliado, tá? É óbvio, ele deve possuir inscrição municipal no município e não tem retenção do ISS nos serviços que ele prestar para uma pessoa jurídica. Prestador que tiver imunidade reconhecida, que também não faz o menor sentido, porque não tem ISS envolvido na situação, mas ok, essa imunidade tem que ser reconhecida administrativamente. Tá? Então não basta ele pedir a imunidade tem que ter sido reconhecida pelo município de Guarulhos. Tá?
Prestador no regime de estimativa, vale a mesma regra também aqui que eu já disse aqui em cima, tá? Porque a estimativa também ela é um regime especial e desde que estabelecido em Guarulhos. E regime especial em fase de decisão judicial, tá certo? Então, nesses 4 casinhos aqui, não se faz a retenção do ISS. Se não houver a retenção do ISS, há responsabilidade solidária ao prestador. Então, por isso que tem ali aquela condição de que ele deve emitir um comprovante de retenção e apresentar ao prestador, até porque o prestador ele tenha essa garantia de que o ISS foi retido e recolhido. Caso contrário, o prestador ele também vai ser solidário a essa responsabilidade, tá certo? Então vamos adiante, aqui para não dizer que eu sou doido, que eu estou falando coisas erradas para vocês, aqui a gente está falando de responsabilidade solidária. No bloquinho anterior, eu falei que nesse caso aqui, a pessoa física ela reteria e recolheria o ISS. Não sei se vocês se recordam do exemplinho que eu dei, tá? É um caso de responsabilidade solidária, mas quando a gente diz que é um caso de responsabilidade solidária, a legislação está tentando atribuir a responsabilidade ao tomador, tá? Então, no caso aqui, uma pessoa física que ela está construindo ali, tá? Vamos imaginar aqui uma pessoa física que ela está construindo uma casinha aqui, ó. Ela está fazendo uma casa em Guarulhos. E ela está tomando um serviço de construção aqui. Então, esse serviço é o 702. Certo? E ela está tomando esse serviço de uma pessoa jurídica, vamos dizer que a pessoa jurídica também está em Guarulhos. E ela está tomando esse serviço, só que esse serviço está sendo prestado a ela sem nota fiscal e sem o comprovante de pagamento do ISS. Aqui ele diz que a responsabilidade vai ser solidária ao prestador, tá? No caso do proprietário do imóvel, então é importante que vocês saibam, o proprietário do imóvel, dono da obra ou empreiteiro, tá? Tomadores dos subitens 702, 04, 05 e 17, quando esses serviços forem prestados sem a documentação fiscal correspondente, tá? Diz que a responsabilidade é solidária, mas na prática o que acontece é que quem vai ter que fazer a retenção nesses casos é a pessoa física, tá? Por quê? Ele não exigiu a nota fiscal do prestador e nem exigiu o comprovante de pagamento do ISS, então ele vai ter que fazer a retenção, tá certo? Pessoa jurídica que tomar serviços e deixar de exigir emissão de nota, tá? Quando o prestador for obrigado, obviamente, hoje em dia eu acho que todos praticamente são, né? Prestador pessoa jurídica, ou comprovante de inscrição no cadastro fiscal. Muito importante isso, tá? Então, gravem isso, tá? Aqui a gente está falando em responsabilidade solidária, mas na prática são situações em que a atribuição de responsabilidade vai ser dada ao tomador, tá? Por quê? Porque ele está deixando de exigir alguns requisitos do prestador. Mas gravem como responsabilidade solidária, mas entendam qual que é a intenção da norma. Isso facilita bastante na hora de vocês responderem questões, tá? Nesse caso também deve haver a retenção. Pessoa física ou pessoa jurídica que tenha interesse comum na situação, que tenha dado origem ao ISS, nada de novo, tá? Isso aqui já tem a previsão lá no CTN. Todo aquele que concorra para a sonegação do ISS. Proprietário, locador ou cedente de locais ou espaços onde são realizados feiras, shows, quando deixar de exigir do prestador o comprovante do pagamento do ISS. Esse é um casinho polêmico, tá? Até porque esse cara aqui, o locador, ele não tem interesse na situação, ele não faz parte da relação jurídica, mas está previsto na norma, então guardem isso. Proprietário, locador ou cedente de locais ou espaços onde são realizadas feiras, quando ele deixa de exigir do prestador o comprovante do pagamento do ISS, tá? Mesmo que ele não figure aqui na relação jurídica tributária, ele vai ser responsabilizado pelo ISS. De novo, responsáveis devem emitir comprovante de retenção ao prestador e apresentar declaração periódica. Tá certo, meus amigos? Eu acho que a gente conseguiu evoluir bastante aqui, tá? No próximo bloquinho a gente vai falar mais um pouquinho para vocês aqui, daí a gente vai entrar já no critério quantitativo, tá? No cálculo efetivo do ISS. Tá joia? Até a próxima.